Glória a Deus. Haris Kai Eirem, graça e paz da parte do Cristo ressuscitado, do Cristo eterno, daquele que venceu a morte, aquele que venceu todos os seus inimigos. E agora ele tomou a rédea, está sentado à destra de Deus, significa dizer que ele não está à direita de Deus, mas literalmente, mas que ele tomou as rédeas do universo e ele agora controla, domina, ele é soberano, sentado à destra, significa dizer que ele é soberano, céu, terra e debaixo da terra, tudo é dele, ele tem o domínio sobre todas as coisas. A Cristo Jesus, a honra, a glória, o poder, o louvor, a majestade e o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos, sem fim. Amém. Eu sou o pastor Van e quero conduzir você agora às revelações do Apocalipse. Alguns textos que eu estou pegando, que eu estou trazendo, né, que nos dá luz para dizermos, afirmarmos, né, para você dizer para um amigo seu que tem dúvida se aconteceu ou não aconteceu. Então você vai, através desse estudo, né, passar para um amigo, uma pessoa, né, um crente, não crente, um religioso. Olha, o Apocalipse já aconteceu. Por quê? Por causa disso. A grande princípio de dores já não existe mais, já foi, já não é mais. A grande tribulação aconteceu em 70. A vinda do Filho do Homem aconteceu com a queda do templo em 70, ok? Então tudo foi, a escatologia foi profetizada, Mateus 24, por Jesus, para acontecer exatamente entre o ano 68 e o ano 72, com a máxima, repito, sempre é bom repetir isso, no ano 70 e o sinal, a queda do templo de Jerusalém. Então, Apocalipse, a revelação que não te contaram, ou as revelações que não te contaram. Então, eu estou trazendo Apocalipse 3:10 e no vídeo anterior você assiste, aí você tem uma ideia do que você vai ter noção nesse estudo, a partir de agora. Então, eu estou trazendo o erro ou os erros, né, grotescos, ou o erro grotesco da escatologia futurista. Futurista é que pega toda a escatologia, exemplo, princípio de dores, grande tribulação. Eu pego essas três coisas porque hoje parece que eles só se resumiram nisso, os futuristas. Futuristas, escatologia futurista. Os que estão na escatologia futurista, uma boa parte da religião católica apostólica romana, a maior parte, ou quase toda a parte esmagadora da religião evangélica, a religião Testemunhas de Jeová e a religião adventista do sétimo dia. Então todos eles acreditam que eles ainda irão passar pela grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, que é iminente, desde o ano 30, né, quando Jesus profetizou, é iminente, ano 40, iminente, ano 50, iminente, ano 100, iminente, a vinda do Filho do Homem, ano 200, ano 500, ano 1000, é iminente, ano 1500, aí eles, iminente, ano 1700, rapaz, já se passou 1700, iminente, do ano 2000, iminente, ano 2020, ano 2022. Muitos já desistiram, né? Muitos agora já entenderam a revelação da escatologia preterista, já desistiram do iminente, né? que será iminente, mas eles continuam, ano 2022, iminente, e eles não sabem que o Filho do Homem já veio, ok? Mas eles vão aprender, vocês sabem disso. Você sabe que essa grande tribulação, doutor da lei, já aconteceu.
certo? Agora, é lógico, vocês não querem descer o pedestral, não querem descer mais um degrauzinho da escada, o ego, né? A placa institucional, o nome pastor, doutor, pós-doutorado. Não quer, não dá, né? Aí Jesus disse, eu não quero nenhum que tenha doutorado, anel no dedo. Vou revelar para eles o que já aconteceu. Vou dizer para eles que o Apocalipse é um livro histórico, vou revelar, mas não para os que têm doutor, mas os para que não têm ligação com placa de igreja, que não tem, que não está debaixo de unção pastoral, que não querem, que não são ambiciosos pelos dízimos, que não roubam os irmãos na igreja pedindo dízimo e oferta. Isto é um assalto, é ser político, pastor político. Você que faz isso, você é um político, ok? Então, mas vamos para cá, vamos aqui. Então hoje eu vou fazer agora nesse vídeo 4 perguntinhas aos doutores da escatologia, a você que é formado no nível superior de escatologia, que é pós-doutorado, a você que fez doutorado ou bacharelado, né? Então a você que fez teologia, eu vou perguntar a você 4 perguntinhas. Vamos ler aqui primeiro para a gente entrar neste assunto. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10. Porque, acompanha aqui por favor, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, eu te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Então, já tem um segundo vídeo sobre esse. O que é livrar da provação? É ser arrebatado, como diz aí os professores da escatologia futurista? Não. Quando vier a grande tribulação, Jesus vai arrebatar a igreja. Não. Quando vier a grande tribulação, Jesus vai arrebatar secretamente. Pior. Não. Quando vier a grande tribulação, estiver estourando, todo olho vai ver, Jesus vai arrebatar. Vai não. O que aconteceu? A primeira questão é essa. O que ocorreu no ano 70 com isto aqui? Esta passagem que ocorreu no ano 70. O que aconteceu? O que houve, certo? O que aconteceu de verdade no ano 70? Vamos lá. Então, 4 perguntinhas que a partir de agora eu vou fazer aos doutores da lei. Primeiro, como os santos, os escolhidos, vão perseverar se eles serão arrebatados? É a primeira pergunta, doutor. Me responda, por favor. Como? Aqui, ó. Quando diz aqui, ó. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. A pergunta que eu digo para os senhores. Como os santos, os escolhidos, vão perseverar se eles serão arrebatados? Como vão perseverar, doutores? Se eles serão arrebatados? Porque na grande tribulação, Jesus disse aos discípulos que eles iriam passar pela grande tribulação, junto com os escolhidos, né, naquele período, né, no ano 70. Então, esta passagem aqui, doutor, o senhor doutor não pode negar. É isso aqui, ó, Mateus 10, 22. Vamos aqui para Mateus, certo? Mateus 10, 22. Que diz aqui, ó. E por causa do meu nome sereis odiados. Acompanhe aqui, por favor. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Doutor, aquele que perseverar ou aquele que permanecer firme é referente à grande tribulação. O Senhor não negue isto aqui, pelo amor de Deus.
Não cometa este adultério na interpretação bíblica. O Senhor é doutor. Jesus está se referindo aqui que eles iriam passar pela grande tribulação ou grande aflição. E como é que eles iriam permanecer fiéis se seriam arrebatados como vocês querem, né? Como vocês estão inventando uma grande tribulação, uma grande aflição. Como esses homens, como estes eleitos iriam perseverar se eles não estariam mais na terra? Primeira pergunta, ok? Agora, vamos aqui também. Isto aqui ele está falando da grande tribulação, ok? Esta perseverança, é bom deixar bem claro para os irmãos do canal, que quando ele diz aqui, ó, contudo, aquele que permanecer firme, firme aonde? Na grande tribulação será salvo. Não é esta salvação, não é ser salvo para a eternidade, não. É ser salvo ou na grande tribulação. Então Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo dela. Então Jesus separou um povo para perseverar na grande tribulação. É o mesmo que está aqui, Mateus, certo? Vamos para Mateus 24, 13. Olha só. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Então, aquele homem, aquela mulher, os eleitos, os escolhidos que permanecerem firmes na grande tribulação seriam salvos. Jesus está aqui no ano 30, 31, 32, no máximo no ano 33, e ele estava profetizando a grande tribulação no ano 70, com a máxima queda do templo no ano 70, o templo de Jerusalém. Então, esta perseverança, aquele que perseverar até o fim, ou aquele que continuar firme até o fim, seria salvo dela. Ou seja, aqueles que iriam passar pela grande tribulação, teriam que permanecer até o fim. E eles permaneceram até o fim. Ok? Então, Jesus está se referindo aqui ao período da grande tribulação. Então, a pergunta que eu faço aos doutores da lei, aqui, Apocalipse 3:10. Apocalipse 3, versículo 10, quando ele diz, e igualmente te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo todo. Então, eles iriam permanecer firmes e inabaláveis na grande tribulação, porque foi uma promessa de Deus livrá-los, né, da ou na grande tribulação. Então a primeira pergunta é essa, doutor, que vocês dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vocês dizem, né, futuristas. E eu pergunto, como? Perdão aqui. E eu te livrarei, e eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então esta grande tribulação, ela teria duas finalidades. Primeiro, pôr à prova os escolhidos de Cristo, e segundo, juízo sobre Israel. E isto aconteceu em 70. Então, como é que os escolhidos iriam ser provados se já não estariam mais na terra? Amém, doutor? Separa os doutores da lei. A primeira pergunta. A segunda pergunta. Se a grande tribulação é para prová-los, como serão provados se não estarão mais aqui? É a segunda pergunta. Não era para prová-los? E eu igualmente livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo, para pôr à prova. Jesus não... Qual o sentido, doutor? Agora para os doutores. Doutor, qual o sentido de Cristo pôr à prova ímpio? Não dá, doutor. Aí eu sou obrigado a fazer isso. Não dá, doutor. Qual o sentido de Jesus pôr à prova os que não têm o Espírito de Cristo? Qual o sentido de Jesus colocar à prova
os não escolhidos, os não eleitos, os não predestinados. Qual o sentido disso? Há sentido nisso? Não há. Não dá, doutor. Então, aqui ó, a segunda pergunta é: se a tribulação é para prová-los, como serão provados se não estarão mais aqui? Serão arrebatados para as nuvens, como vocês dizem aí, os futuristas. Então, se eles forem tirados, quem vai ser provados? Essa palavra aqui, para pôr à prova os que habitam, pôr à prova são os eleitos que seriam provados. Mas aquele que perseverar até o fim, só irão perseverar ou só perseverarão, passado, os escolhidos, os eleitos, os predestinados, os que tinham o Espírito de Cristo, os que tinham a graça de Cristo, né? Os que tinham a presença de Cristo, os que tinham o poder de Cristo. Esses perseveraram até o fim, doutor. Então, ficou claro aqui? A pergunta, repito a pergunta. Eu não sou exaustivo não, doutor. É para que os que estão no canal, iluminados pela graça, né, possam entender bastante. Paulo disse em uma de suas cartas, em uma de suas igrejas, ele disse: eu repito as mesmas palavras a vocês para o bem de vocês, para o proveito melhor de vocês, para que vocês não esqueçam, tomem posse as mesmas palavras. Então, repito, se a grande tribulação é para provar os eleitos, os escolhidos, o povo de Deus, será para provar ali a igreja de Cristo, vamos dizer assim, como serão provados se vocês dizem que eles serão arrebatados antes da grande tribulação? Terceira pergunta. Os escolhidos, os eleitos, Jesus disse que eles seriam vencedores de quê, doutor? Eu pergunto, vencedor de quê? Vamos ler aqui, olha lá. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar o sofrimento com paciência, aí ele vem aqui, versículo 12, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e onde jamais sairá. Farei do vencedor. Doutor, presta atenção aqui, o senhor é doutor, o senhor sabe bem a hermenêutica, a exegese, o senhor entende disso, né? Ou não entende? Ou o senhor é só doutor de anel? O senhor sabe disso, com muito respeito à vossa pessoa, né? Mas o senhor sabe disso. Ó, presta atenção aqui, doutor, presta atenção, vem para cá, presta atenção. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus e de onde jamais sairá. Farei do vencedor. Eu pergunto ao Senhor, vencedor, né? Os escolhidos seriam vencedores. Vencedores aonde que eles seriam? Vencer o que, doutor? Vencer em que competição? Em que categoria? Né? Vencer o que eles venceram para poder ser coluna, né? No templo de Deus, né? Uma figura de linguagem aqui, versículo 12. Então, vencedor, venceram o que, doutor? Preste atenção. Então, aqui, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Então, vencedor, doutor, o contexto está se referindo a isso aqui, doutor. Olhe, versículo 10. O senhor não pode negar isso aqui. Porque deste atenção à minha exortação, porquanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Então, o vencedor do versículo 12, aqui, versículo 10, é o vencedor desta tribulação. A pergunta, doutor, que eu faço ao Senhor, como que eles seriam vencedores se eles já não estariam mais na terra? Dá para entender, doutor? A sua escatologia futurista não bate com a Bíblia. A sua é uma invenção, acrescentação para o futuro. Esta não. Esta é uma verdade. Aqui é uma verdade. Isto aqui aconteceu. Repito, doutor, repito. Como eles seriam vencedores
Aqui, ó. Aqui. Farei do vencedor. Como que este povo seriam vencedor se eles irão sair da terra? Como? Então, eles foram vencedores, doutores, os senhores que não querem, né, falar a verdade, os senhores que omitem, ocultam, escondem a verdade, porque eu não sei, os senhores omitem isto aqui, farei do vencedor, eles foram vencedores na grande tribulação. Eles passaram, perseveraram. Aquele que perseverar na grande tribulação será salvo. Ou seja, eles foram vencedores, doutores, porque eles perseveraram, eles passaram, eles não foram covardes, eles não voltaram atrás, eles foram fiéis a Cristo, ao seu Senhor, na grande tribulação. Por isso que Jesus fala aqui, farei do vencedor. Como é que eles iriam ser vencedores, doutores? Aonde? Lá na nuvem? Naquela nuvenzinha branca que você diz de onde Jesus vem? Não, eles seriam vencedores cantando glória e aleluia lá no céu. Não, eles seriam vencedores dizendo a Deus, santo, santo, santo. Não, eles seriam vencedores num corpo transformado, incorruptível, imortal, impecável. Não, não dá, doutor, não bate. A sua escatologia futurista não bate com esta verdade. Farei do vencedor. Eles foram vencedores em 70 porque eles perseveraram na grande tribulação, na grande aflição. Eles foram vencedores nisto aqui, ó. Quando aqui, ó. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Este livrar aqui, doutor, tem um assunto muito bom aí um estudo, né? Não é levar para o céu, mas que iria dar poder, que eles iriam suportar de alguma forma, eles iriam passar na grande tribulação. E todos aqueles que passaram, que perseveraram na grande tribulação, Jesus os chamou de vencedor, doutor. Eu farei de vocês, né? Farei do vencedor. Vencedor de quê? Qual? A gente só ganha um prêmio quando a gente vai competir, doutor. Quando a gente vai participar de alguma competição. E eles participaram da grande aflição, da grande tribulação. Eles passaram, atravessaram a grande tribulação em 70. E Jesus fez uma promessa para eles. Farei do vencedor da grande tribulação uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. Está vendo aí, doutor? Então, aquele que perseverar, eles foram vencedores, porque eles perseveraram na grande tribulação, ok? Então, esta foi a terceira pergunta. Ao que vencer, eles venceram, ok? Quarta pergunta, doutor, ao senhor. A igreja não... Esta é muito importante. Preste atenção aqui, doutor. A igreja... esta é uma outra pergunta. A igreja... ela foi arrebatada a Cristo Jesus. Jesus arrebatou a igreja aqui, ó, como os senhores dizem, aqui, ó, versículo 10, aqui. Também eu te livrarei, ou seja, vocês afirmam que Jesus vai livrar a igreja, que a igreja será tirada na hora da tentação, da grande tribulação. Aí eu pergunto ao senhor doutor da lei, a igreja, né, para vocês, eu estou lendo do jeito que o texto está me dizendo aqui, como se fosse para o futuro, ok? Então, a igreja será arrebatada para Cristo ou
Cristo veio para a igreja, doutor. O que é que o senhor me diz, doutor? Aqui, eu te livrarei. Te livrar aqui, vocês dizem que Jesus vai arrebatar a igreja para si, para ele, né? Aí eu pergunto, ou Jesus veio, desceu, Jesus veio para a igreja. Vamos ver aqui, doutor. Vamos lá. Olha só. A igreja, doutor, não foi arrebatada aqui. Eu já estou usando o verbo no passado, no pretérito, né? A igreja aqui não foi arrebatada. Jesus veio, doutor, para a igreja em 70 DC. Jesus veio. Prove isso, pastor. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Seria iminente. Ano 69, princípios dos anos 70, queda do templo, mês de outubro, por aí, ok? Agosto, setembro, outubro, a invasão de Roma e os exércitos aliados e o mundo aliado com Roma para destruir, né, a igreja, os convertidos, né, ao cristianismo, a Cristo Jesus, aos eleitos, predestinados, né? Então Jesus não arrebatou a igreja, ele veio porque se eles estavam no princípio, há meses da vinda de Jesus, e quando Jesus falou isso aqui, ó, eis que venho sem demora. Sem demora, doutor, é iminente. Jesus veio em 70, não demorou. Demora para vocês, doutores da lei, que inventam, acrescentam, diminui, mistura as coisas, né? Não são verdadeiros na interpretação, certo? Omitem. Então aqui sim, Jesus ainda vem para vocês, os religiosos, né? Agora, veja quantos erros grotescos da escatologia futurista, dos doutores futuristas, ok? Então, eis que venho sem demora. Ou seja, teria sentido, doutor, teria sentido Jesus arrebatar a igreja e dias depois ele vir? Não teria sentido sobre isso. Então, eis que venho sem demora. Olha, doutor, o que significa isto aqui? A igreja não foi arrebatada no ano 70, ok? Jesus veio para a igreja, ele veio para a igreja. Versículo 11 está aqui, eis que venho. Sem demora, doutor, pelo menos isso aqui o senhor vai concordar comigo. Sem demora, esta expressão aqui, ó, sem demora. João usa o advérbio tarre. Tarre. Tarre é relativo a um ponto temporal subsequente a outro ponto temporal. Ou seja, quando Jesus disse, eis que venho sem demora, do momento que ele disse que ele vem, certo? Aquele ponto lá, 70, não iria demorar. Seria rápido, seria logo, seria depressa, ok? Então, no período da grande tribulação, certo? Eles passaram e Jesus veio para os vencedores da grande tribulação para premiá-los, para levá-los, estabelecer o reino para a eternidade. Vou mostrar já isso aqui. Então, sem demora, né? João usa o advérbio tarri, doutor, o senhor sabe o que é um tarri? É relativo a um ponto temporal subsequente a outro ponto temporal, a partir do discurso, eis que venho, então seria logo, quando Jesus disse, eis que venho, quando ele disse, eis que venho, não demorou, ele veio logo, certo? A partir do discurso, o intervalo do acontecimento, a ênfase do intervalo seria relativamente entre os dois pontos. Então, eis que venho, quando ele disse eis que venho sem demora, no momento que ele dá o discurso, até a vinda dele seria breve, logo a seguir, logo depois,
logo, o mais breve possível, ou seja, seria sem demora. Na nossa linguagem seria iminente. E eu digo, não seria, foi iminente. A vinda de Jesus, quando ele disse a João que viria para esta igreja sem demora, foi iminente. Aconteceu, foi breve, foi logo, foi rápido. Jesus não demorou a voltar para a igreja contemporânea, que ele fez uma promessa a esta igreja. E eis que farei de vocês coluna. O que é fazer coluna? Peraí, calma doutor, calma doutor. Então vamos aqui, doutor, eu vou correlacionar com o Senhor, né, alguns textos, o que significa o advérbio tahri, ok? Então vamos correlacionar alguns textos e você vai ver que o advérbio tahri, sem demora, advérbio aqui, ó, tahri, sem demora, sempre foi usado para um tempo muito curto. Eis que venho sem demora. Tahri, doutor sabe disso. O senhor sabe disso, doutor. Tahri, sem demora, sempre foi usado para um tempo muito curto. Nunca o doutor nunca vai encontrar o advérbio tahri para um tempo longo. Quando ele diz sem demora, tahri, pode esperar, descanse, durma, vocês vão morrer, acordar, morrer, a geração morre. E aí depois, não é desse jeito. Tahri não. Tahri aqui, nesse contexto, e todo o Apocalipse, quando ele usa tahri ou tarro, né, é para um tempo muito, muito curto. Então, não se encontra o advérbio tahri para um tempo longo. E aí, doutor? Jesus já veio? Bom, tahri é mais ou menos isso aqui, ó. Mateus 5, mais ou menos não, é isto aqui. Mateus capítulo 5, olha o que a expressão tahri, versículo 25, que diz: entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Entra depressa, tahri, depressa, logo, entra logo, seja rápido. Isto é tahri. Presta bem atenção aqui que eu tenho outra pergunta para fazer para os doutores da lei, em cima de tahri. Mateus 28, 7. Mateus 28, versículo 7. Você tahri, doutor? Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos. Tahri, depressa. Demorou ele anunciar isso aqui aos discípulos? A caminhada deles, 2000 anos. Eu digo, senhor, se isso aqui é tahri, depressa, eles ainda estão caminhando. Porque se Jesus não voltou depressa ali, aqui eles estão caminhando. Tahri, Marcos 9, 39. Marcos 9, 39. Tahri também, doutor. Não os impeças, ponderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome e é capaz de falar mal de mim, logo em seguida. Então ninguém que realiza um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Ou seja, esse cidadão que realizou milagres, né, no nome de Jesus, ainda está demorando 2000 anos para falar mal de Jesus. Ainda ele está nos dias de hoje, porque é tahri aqui, doutor. Não foi eminente aqui. Se é para enganar, vamos considerar toda a Bíblia enganosa, toda a Bíblia mentirosa. Se não é para falar a verdade, se é para omitir, omita isso aqui também. Diga na sua escolinha dominical que isto aqui ainda está demorando. Outra coisa aqui, Lucas 15. Vamos para Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículo de número 22. Aqui, ó. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Doutor, diga na sua escolinha dominical que esses servos, esses trabalhadores ainda não chegaram com roupa nova para seu irmão, porque aqui depressa é tahri, o mesmo do Apocalipse 3,
12, né? Do Apocalipse 3, deixa eu ver aqui, 3:11, né? Jesus diz, eis que venho sem demora, tarri. Aqui também, o Senhor tem que ser honesto. O Senhor, doutor da lei, tem que dizer para a sua escolinha dominical, sua escolinha sabatina, Testemunho de Jeová, vocês professores de escola dominical, tem que dizer, é obrigação vocês dizerem que esses servos deste pai ainda não trouxeram, ainda está vindo com as roupas, né, do seu filho, né, para que eles pudessem vestir e um anel, né? Então esses homens não chegaram ainda, porque aqui é tarri, depressa. Apocalipse 3:11, não chegaram ainda. Seja honesto nas suas interpretações. Outra coisa, João 11:29, livro histórico de João 11, versículo 29, que diz, assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Escolinha dominical, escolinha sabatina, Testemunho de Jeová, vocês têm que ensinar aos seus seguidores que Maria ainda está se levantando. São 2000 anos para Maria se levantar aqui, porque apressadamente é tarri, o mesmo do Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, tarri. Então ali Jesus está demorando 3.000 anos, aqui Maria levantou-se depressa. Não dá, doutor. Filipenses 2:19, Filipenses 2, versículo 19, olha só, tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Tenho esperança no Senhor Jesus, que em breve vos poderei enviar Timóteo. Este breve aqui, doutor, o senhor seja honesto, este breve é tarri, é o advérbio grego de tempo. Breve aqui, tarri, ele diz, tenho esperança no Senhor Jesus, que em breve, breve aqui, 3.000 anos, porque 2.000 anos já passou, Jesus não veio. Então 3.000 anos, breve é tarri, que é um advérbio grego para imediatamente. Ou seja, esta esperança de Paulo durou 2.500 anos? Não dá, doutor. É o mesmo advérbio, é o mesmo termo lá do Apocalipse, doutor, tarri. Tenho esperança no Senhor Jesus, que em breve, Paulo demorou a enviar Timóteo aos irmãos. Se lá demorou, aqui também vai demorar. Timóteo ainda está caminhando, doutor, para chegar aos seus irmãos com respostas, com boas notícias, doutor. 2 Pedro, olha 2 Pedro, doutor. 2 Pedro, isso aqui é para a gente aprender aqui, doutor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, doutor. Olha só. Porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo. Pedro não morreu ainda, doutor. Sabe por que eu digo ao senhor que Pedro não morreu? Porque em breve aqui é tarri, que é logo, depressa, imediatamente, sem demora. Se aqui, doutor, Pedro já morreu, e por que lá no Apocalipse 3:11 Jesus não voltou? Doutor, não dá, doutor. Doutor, tá bom do senhor desfazer a sua escatologia futurista. Vem para cá, para as revelações, né? Saia desse engano religioso. Porquanto, olha o que é que Pedro diz, doutor. Porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo. Este breve é o mesmo daqui, doutor. Olha, Apocalipse 3:11. Aqui, ó. Eis que venho sem demora. Breve aqui, ó. Tarri. É o mesmo tarri de Pedro. Pedro já morreu? Ao senhor diz, já. E Jesus não voltou? Toma um susto, né, doutor? Toma um susto. Mas tem mais. Tem aqui ainda, olha. Apocalipse 2:5.
Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Olha só, doutor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve, rápido, logo, sem demora, virei contra ti. Se Pedro não morreu, Jesus não voltou. Porque é o mesmo tá lá, tarri, breve, logo, depressa, sem demora. Ou seja, se aqui foi breve, se Pedro morreu, Jesus já voltou, doutor, e em 70, ok? Então, aqui, agora preste atenção aqui, no Apocalipse 2,5, aqui quando ele diz aqui, porquanto não te arrependeres, em breve virei a ti. E ele veio em 70, foi rápido isso aqui, ele veio realmente. Então, Apocalipse 2,5, breve aqui, traz o sentido do que é súbito. Súbito, olha só, a força do sem demora, do tarri aqui, traz o sentido no grego, doutor, traz o sentido do que é súbito, repentinamente. Então, o senhor já viu falar de morte súbita? Que é de repente, o cara está vivo, de repente, bluf, ele morre, cai o corpo, o espírito sai e ele morre subitamente. É a mesma força de expressão do Apocalipse 2,5. Em breve virei a ti. Foi subitamente. Aqui foi questão de dias, talvez, ou de meses, pouquíssimos meses, ou algumas semanas. E Jesus voltou, doutor, no ano 70. Breve aqui, doutor, lá no finalzinho desse texto aí, em breve virei. A força, a expressão aqui de breve, ela traz o sentido do que é súbito, repentinamente, doutor. De onde tirou a palavra taquigrafia? Foi aqui que tirou a palavra portuguesa taquigrafia, né? Essa taquigrafia no nosso português, aquele instrumento, né? Aquele instrumento que a gente usa no táxi, que vem do grego tarri, aqui, doutor, tarri, em breve, ali embaixo, em breve, tarri, que é tax, taque, mais grafê, do grego, que é escrito, ou que gerou a palavra portuguesa taquigrafia. E taquigrafia é a arte de escrever depressa. Ou seja, veja que o sentido grego, né, ela traz, né, a força, a expressão de que Jesus veio depressa. Vamos voltar lá para o Apocalipse 3:11. Então, 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a quarta pergunta eu fiz. A igreja, ele não foi arrebatada, como os senhores querem, os doutores da lei. Jesus foi que veio, doutor. Versículo 11. Aqui, porquanto deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei. Né? Ele livrou, ele deu poder à igreja para atravessar ele livrou a igreja na grande tribulação, né? Que virá sobre todo mundo. Aí ele diz, então, como a igreja não foi a lógica do contexto, eis que venho sem demora. Então, seria um erro, sustentar que Jesus arrebatou a igreja. Como é que Jesus arrebata uma igreja se ele vem sem demora? A promessa não era que ele iria arrebatar a igreja, mas que ele viria sem demora. Doutor. Você entendeu, doutor? Glória a Deus. Agora, então, no próximo estudo, ainda vou falar sem demora. Nós vamos entrar aqui já sobre esse aqui, que virá sobre o mundo todo. Tá ali, que virá sobre o mundo todo. Vamos falar sobre mundo oikomene. Mundo aqui não é o globo terrestre. O mundo aqui não é nem primeiro erro grotesco. Este acontecimento não foi para a nossa geração e nem foi para o mundo de hoje.
né, os continentes, os povos, as nações no mundo de hoje. Não, doutor. As pessoas têm que parar de afirmar isto. Isto é um erro grotesco da escatologia futurista. É muito melhor o senhor reconhecer o erro, ou os senhores reconhecerem os erros grotescos da escatologia futurista. E é muito mais verdadeiro, honesto, né, afirmar que Jesus veio em 70. Por quê? Porque os próprios textos nos convencem. Uma leitura simples de Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21 e o Apocalipse, uma leitura simples já traz a informação de que tudo aconteceu em Jerusalém e nos arredores de Israel. E para aquela geração, para aquele tempo. Amém? Então, próximo estudo, não perca. Me ajuda aí. Vou falar sobre Oikomene, esta grande tribulação que aconteceu em Jerusalém e nas proximidades da Ásia. Nas igrejas que estavam na Ásia, também elas foram atingidas. Não perca o próximo estudo. Me ajuda, dá o like, se inscreva no canal, deixa aí um comentáriozinho aí, aperta o sininho para receber novos estudos e se inscreva. Ajuda aí teu irmão, teu amigo, Pastor Van, né, a preparar novos estudos baseado, né, naquilo que a Bíblia diz e não naquilo que os teólogos de anéis querem acrescentar na Escritura. Deus te abençoe grandemente e paz de Cristo, ou seja, Haris Kai Eirene.